Então, eu vou falar um pouquinho agora do tratamento das malformações venosas, né, que na verdade é uma esclerose que a gente vai causar na lesão, né, apesar de algumas, a gente vê o termo embolização aí também sendo usado. Então, as malformações venosas, elas entram dentro do grupo de malformação vascular de baixo fluxo, como eu tinha explicado para vocês. Elas podem ser associadas a, por exemplo, a síndrome de Klippel-Trenaunay, PROS, né, como a primeira figura, onde a gente vê a malformação capilar associada a linfedema e essas veias superficiais dilatadas, né, como se fossem umas varizes mesmo, e esses pacientes eles podem ter também a persistência de veias embrionárias, né, a veia marginal lateral, que é uma veia na região lateral do pé, cursa na lateral da perna e coxa, ela tem várias possibilidades de trajeto, mas é uma veia insuficiente, geralmente dilatada, que causa sintoma, e a persistência da veia ciática também, que esses pacientes podem apresentar. É menos comum eles apresentarem malformações venosas intramusculares. Então a gente vê mais essas malformações tronculares. As combinadas, né, que seria o linfático e venoso ou capilar e venoso, também podem ter essa morfologia de veias superficiais ou lagos venosos profundos e só as malformações venosas puras que podem ser superficiais, né, como esse caso, uma lesão mais na região do subcutâneo, ou em todas as camadas, né, pele, subcutâneo e musculatura, que são aquelas ectasias difusas, ou então musculares, como eu já tinha mostrado para vocês. Elas acometem mais ou menos 1 a 3% da população, são as mais comuns, como o Dr. Carlos já mencionou também, né, por volta aí de 80%, 70% das malformações, e não tem um guideline, como a gente vê, para aneurisma, para doença arterial periférica, a gente não tem um guideline para tratamento de uma malformação venosa ou uma malformação vascular, até porque, como também já foi falado na aula anterior, cada paciente tem uma arquitetura diferente, um perfil de sintomatologia, uma repercussão clínica diferente. Então, o tratamento ele tem que sempre ser focado para o caso, né, para os sintomas e para a arquitetura do paciente. Então, quando que a gente vai tratar? Como eu mencionei anteriormente, nos casos sintomáticos, né, o que a gente vê mais frequentemente nesses pacientes eles têm sintoma de dor, né, as malformações venosas, tanto por lesões mais extensas que atrapalham, como essa criança, a deambulação, quanto por formação de coágulos na lesão, né, que a gente chama de coagulação intravascular localizada, isso gera uma reação inflamatória crônica, e essas crianças elas vão tendo crises de dor, né, então tem crise de dor, dura uma semana, aí às vezes não consegue caminhar, fica em postura antálgica e aí melhora um pouquinho, depois volta a ter crise de dor. A malformação venosa, ela cursa com esse sintoma que é um pouco diferente da arteriovenosa, que quando sintomática, geralmente é uma dor mais contínua. Então isso é um parâmetro clínico de diferenciação também. Raramente as malformações venosas vão apresentar sangramento espontâneo, é mais comum quando elas são associadas àquelas vesículas, aquelas vesículas linfáticas ou uma formação capilar. É frequente também, né, em uma parte dos pacientes, aí, perda de função por dor ou por infiltração importante da musculatura e coagulação intravascular localizada, que é aquela condição que existe aumento do dímero por estase vascular ali e por anomalia endotelial, porque essas lesões, o endotélio da malformação, ele não é um endotélio funcional, então ele tem mais propensão à trombose e aí essa trombose ela vai gerando esse consumo, aumento do dímero e eventualmente aí uma parte dos pacientes consumo de fibrinogênio e plaqueta. Então, como que a gente vai fazer o tratamento, né? Primeiro, fazer aquela avaliação clínica. Se o paciente tem uma malformação venosa mais extensa ou que tem essa característica de ter dor em crises, a gente sempre vai pedir esse perfil de coagulação, incluindo aí pelo menos um hemograma completo, coagulograma, dímero e fibrinogênio e, em alguns casos, fator 8. Não existe consenso nessa parte também, né? Para ajudar, mas de maneira geral, quando o dímero está acima de 5 vezes o valor de referência, então por volta de 2.500, e a criança tem dor, tendo ou não alteração no consumo de fibrinogênio e plaqueta, né? Se plaqueta está normal, fibrinogênio normal, mas tem esse valor do dímero e dor, a gente planeja uma anticoagulação para tratar a dor e também profilática. Por quê? Para fazer o tratamento, a gente vai fazer uma esclerose. Então, existe a punção direta, existe a injeção de um agente que vai irritar o endotélio. Então, o endotélio vai se tornar mais trombogênico. Se a criança já tem descompensação
da parte do dímero, já tem uma descompensação para uma coagulação intravascular localizada, essa esclerose ela pode descompensar o quadro e causar uma coagulação intravascular disseminada. Então, é raro, mas pode acontecer. Então, a gente já recebeu pacientes que foram tratados e durante o tratamento tiveram hemorragia, porque o tratamento, a embolização, na verdade a esclerose, ela vai causar esse consumo e aí isso pode descompensar um paciente que já é previamente consumido. Então, esse é um organograma, ficou até pequenininha a letra, mas basicamente essa avaliação, esse organograma é para uma avaliação de pré-operatório, um manejo perioperatório do paciente que vai ser submetido à esclerose, e aí a gente faz essa avaliação. Então, se existe esse valor de dímero aumentado, eles preconizam fazer anticoagulação com enoxaparina profilática, mais ou menos uma semana antes do procedimento. Se teve melhora no laboratório, manter uma dose profilática, né, meio miligrama quilo dose, até 2 semanas pós-procedimento. Se não teve melhora, vai aumentar a enoxaparina para uma dose de tratamento, que seria 1 miligrama por quilo, 2 vezes por dia. E aí mantém, depois no pós-operatório, deambulação precoce, uso de compressão, se for membro inferior, avaliar sinais e sintomas de TVP e considerar a transfusão, se fibrinogênio abaixo de 100 ou plaqueta abaixo de 50 mil. Aqui são os preditores de risco para a coagulação intravascular disseminada. Então, se o paciente já entra num procedimento com fibrinogênio abaixo de 100, 100 e 150 a gente considera, o dímero acima de 4 vezes o valor da normalidade, 4 a 5 vezes, e a plaqueta já abaixo de 150, e se tem uma ectasia venosa, então se a malformação é uma malformação que ela comunica com veias tronculares, e se o paciente tem antecedente de trombose ou eventualmente tem aí alguma trombofilia, esse paciente ele é mais predisposto a ter essa complicação. Então esse manejo do paciente de uma formação venosa, acho que como vasculares, né, a gente consegue fazer essa parte clínica também, mas às vezes o hemato também dentro da equipe faz essa, supervisiona essa questão de manejo perioperatório. Então, fazendo isso, né, o paciente está regularzinho ali, está manejado com ou sem anticoagulação perioperatória, a gente vai fazer o planejamento. Então, mesma forma da MAVE, a gente vai avaliar os exames de imagem, paciente, se tem uma lesão menor, a gente faz só com Doppler, se tem uma lesão mais extensa ou cavitária, com uma ressonância, vai fazer a revisão, avaliar a morfologia da lesão, se é uma lesão isolada, se não tem drenagem para veias tronculares, ou se ela tem comunicação com veias profundas, e se ela tem já sinais ali de trombos, alguma coisa que possa ser agudizada com a esclerose. A gente sempre faz punção direta, ecoguiada, todas as punções são guiadas por ultrassom em ambiente de hemodinâmica. Ah, mas é uma lesão pequena, eu tenho espuma no consultório, posso fazer espuma? Pode, mas assim, se a gente tem, né, ultrassom, a hemodinâmica para fazer uma angiografia, avaliar a comunicação, é mais seguro para o paciente e para a gente, para ter um resultado melhor, fazer em ambiente controlado, né? Eventualmente, uma sedação, como a gente faz muita criança também, sempre precisa de sedação, então a gente sempre faz os procedimentos no hospital. Vai escolher, faz a escolha dos agentes esclerosantes, então se já é uma lesão mais extensa, a gente tem que pensar em agentes esclerosantes um pouco mais potentes, como o álcool absoluto, por exemplo, associado ou não a bleomicina e polidocanol. A gente tem um limite, né, dos agentes, depois eu vou falar um pouquinho, então sempre procurar respeitar a dose máxima. E as sessões, então, lesões mais extensas, as sessões são feitas a cada 60 a 90 dias. A gente não consegue fazer, como o Dr. Carlos mostrou na MAVIO, por exemplo, fazer uma oclusão completa ali da lesão e ter um tratamento completo em uma sessão. Depois da punção é sempre feita a angiografia, né, para a gente avaliar essa comunicação da lesão venosa com as colaterais ou se tem uma drenagem para veia troncular. Então, as malformações simples, né, que seriam essas mais, só a malformação venosa, sem outras associadas, a gente vai fazer a punção ou com Scalp 21, se é uma lesão mais superficial, ou gelco, geralmente a gente usa um 16 ou 18, ou uma agulha de raquianestesia para lesões mais profundas, sempre guiada por ultrassom. Se é uma lesão que a gente faz a angiografia e percebe que tem uma drenagem mais rápida, pode ser necessário colocar um garrote proximal, né, para fazer o controle da esclerose, ou fazer uma técnica que foi denominada Venting Technique, que é fazer mais de uma punção
para você ter uma via de acesso para fazer esclerose, para injetar a medicação, e outra para aspirar, para você não deixar muito volume, por exemplo, de polidocanol, bleomicina para circulação sistêmica. Então, esse caso, por exemplo, né, um menino de 15 anos com muita dor no joelho, esse menino já veio com um tratamento também, que é uma coisa que não é raro acontecer na malformação venosa, por conta de laudo, de exame. Ele foi submetido a uma arteriografia, foi feito, e às vezes a malformação venosa, que é uma coisa que eu já ouvi também, assim, não, é bom arteriografar todo mundo, porque pode ter microfístulas, mas a malformação venosa é uma estrutura anômala, então ela pode ter artérias em volta, que são artérias que ficam ali na parede da veia mesmo, que não são artérias, não é uma fístula arteriovenosa, né, principalmente quando são lesões muito volumosas. Então, essa criança, ela foi tratada como se fosse uma fístula arteriovenosa, foi feita a embolização com mola de ramos, aqui acho que não dá para ver, mas aqui tem uma molinha aqui em cima. Foi feita a embolização com mola e ele teve um hematoma retroperitoneal, teve que ser abordado por conta da punção arterial e ficou 40 dias na UTI, entre UTI e hospitalização. Então, assim, estava super traumatizado, não queria mais fazer nada, mas aí procurou porque estava com muita dor no joelho. E aí a gente fez a punção direta, claro que já tinha a ressonância, tinha visto toda aquela parte de coagulação, e é uma formação venosa que tem tipo truncular. Então a gente vê veias anômalas, ectasiadas, mas não é aquele lago venoso e uma drenagem rápida para a safena. Então, nesses casos, a gente faz, né, tem 2 punções, faz a injeção do agente esclerosante, no caso dessa criança foi a bleomicina e o polidocanol, depois vou explicar um pouquinho mais, com um garroteamento proximal para evitar que essa medicação vá para a circulação sistêmica e cause outras complicações. Então, de maneira geral, o que a gente usa de agente esclerosante, né? O álcool absoluto foi muito usado. Hoje em dia a gente usa com reserva só em lesões mais profundas, porque ele é o agente esclerosante que tem maior perfil de efeitos adversos. Neuropatia, úlcera, dor, a dor é mais imediata. Então a gente tenta usar mais em lesões profundas, intramusculares, que não tem uma drenagem venosa tão importante. Ele age por desanaturação proteica, a dose máxima, dose preconizada 0,5 a 1 ml por quilo, mas a gente tende a usar 0,3 a 0,5. Ele pode ser usado para malformação venosa, a gente não usa para malformação linfática, apesar de ter alguma literatura falando, e para MAVE também tem alguns centros que usam, mas a gente também não tem hábito de usar. Não sei se o senhor usa álcool, não. Polidocanol, ele pode ser usado nas concentrações de 0,5 a 3%, o ideal é mais concentrado, né, 1 a 3%. A dose é mais ou menos meio ml por quilo, né? Essa dose vem do STS, na verdade, não do polidocanol, mas a gente procura usar no máximo 10 ml de polidocanol por sessão e nas crianças usa um pouquinho menos. Ele tem uma ação detergente e ele vai ser utilizado nessas lesões principalmente com mais estase. Tem alguns estudos mostrando que o polidocanol associado à bleomicina, que eles chamam de bleomicine foam, que é a espuma com bleomicina, atua aumentando, fazendo um efeito sinérgico entre os dois. Então, a gente tem usado essa combinação também. A bleomicina é um antibiótico com efeito antimitótico, então ela é usada a meia unidade por quilo, no máximo 15 unidades por sessão, se o paciente tem mais de 30 quilos. E existem estudos, como ele é quimioterápico, com doses cumulativas, mostrando o risco de fibrose pulmonar irreversível. Então, o que a gente faz? A gente evita, né, não chegamos a essa dose com ninguém, não tem estudos mostrando essa mesma fibrose em malformação vascular, mas a gente evita usar em doses cumulativas aí até 100, porque para não expor a criança a um risco, né? E a fibrose, ela pode às vezes aparecer mais dificultar o desenvolvimento da pulmonar. Então, a gente tende a evitar usar muito volume de bleomicina, apesar de ser um agente muito bom, porque ela tem esse efeito antiproliferativo. Ela é usada para venoso e linfático. O OK432 tem essa dificuldade de importação, porque ele é uma toxina concentrada de cultura de streptococo. Então, ele foi feito por uma fundação que chama Fundação Fujita, no Japão, e ele causa uma reação inflamatória. O Psibanil, isso.
Ele causa uma reação inflamatória ali como se fosse fragmentos de bactéria, causa uma reação inflamatória, essa reação é mais exacerbada do que a bleomicina, e aí ela faz uma fibrose depois. Então a gente usava bastante no AC Camargo, mas hoje em dia tem usado só nesses pacientes que tem que tem ação judicial, porque ela faz uma reação inflamatória maior, principalmente em face. Então tem que ter bastante cuidado para usar. E a doxiciclina eu coloquei mais porque fora é usada, né? A bleomicina ela é usada com ressalvas em alguns serviços, e a doxiciclina a gente não tem aqui parenteral, né? A gente só tem via oral, então, mas ela é muito usada principalmente para grandes cistos linfáticos em modalidade de infusão contínua, mas para doença venosa, basicamente são os primeiros 3 agentes, né? Álcool absoluto, polidocanol e a bleomicina. A gente pede para diluir uma ampola de bleomicina em 15 ml, de 10 a 15 ml de soro fisiológico, e usa ela diluída, e aí faz a espuma junto com o polidocanol, como se, né, 2 ml de bleomicina diluída. Bleomicina você usa líquido? Usa líquido porque a gente não consegue manipular, né? Porque tem um problema das farmácias, que a bleomicina é um quimioterápico, então ela é formulada nas farmácias de oncologia. Os melhores resultados são com a bleomicina em pó, misturada com o polidocanol direto. Então, a bleomicina tem acho que eu tinha colocado mais para frente, mas eu vou falar. Ela tem esse efeito adverso, que chama dermatite flagelada, porque a bleomicina, ela é degradada por uma enzima que chama bleomicina aldolase, e a gente não tem essa enzima na pele e no pulmão, por isso que ela pode dar fibrose pulmonar e lesão de pele. Então, realmente não é dependente de dose, tem crianças com dermatite ou pele mais morena que são mais predispostas, e aí ela pode manchar e ela fica como se fosse uma mancha de limão, marronzinha mesmo, e a criança coça a pele depois, porque por conta da anestesia geral, e fica como se fosse as manchinhas mesmo, e a área de cola. Então, o que a gente faz? Toda vez que vai fazer a bleomicina, a gente não gruda nada, nenhum adesivo, nem adesivo de campo, o eletrodo a gente coloca Cavilon embaixo e fixa o tubo, se for tubo, a máscara laríngea com cordão, para evitar a mancha, porque mancha mesmo, e fica bem, bem feinho. E a questão da fibrose pulmonar, a gente não teve nenhum caso ainda, mas as crianças que têm previsão de fazer uso de mais de 50 unidades, né, de várias sessões, a gente faz depois de um tempo, tem um protocolo de fazer uma tomografia de cortes finos para avaliar a fibrose e espirometria para as crianças maiores de 8 anos. Então, existe uma classificação também, né, que é mais para orientar do que realmente para definir conduta de uma formação venosa, que chama classificação de Puig, que foi o autor que publicou, mas basicamente ela subdivide as malformações de acordo com a drenagem venosa. Então, uma malformação venosa sem drenagem, que seria o caso dessa lesão supraclavicular, né, um menino com uma malformação capilar e venosa. Aqui a gente vê 2 flebólitos que são comuns, né, que são trombos calcificados. Uma lesão isolada, acho que o vídeo, ele está com algum problema, eu vi ontem isso. Aí. Mas é uma lesão que a gente foi fazendo angiografia, né, foi enchendo a lesão e não teve nenhuma comunicação, apesar de ser uma área ali muito próxima à subclávia. E aí, nesses casos, foi feito a bleomicina com polidocanol em espuma mesmo, e foi o tratamento único, né, foi uma embolização, uma esclerose única que fechou a lesão. A terceira, o Puig 3, seria uma malformação venosa que drena para veias displásicas. Então, esse menino é um PROS, né, porque ele tem uma formação capilar, ele tem essa alteração no dedo também, né, que os PROS, os Klippel, né, tem essa macrodactilia. E aí ele tinha um componente de uma malformação, uma área de dor, uma formação venosa intramuscular com essa drenagem aí para veias displásicas. Nesse caso, pelo risco, as veias displásicas drenando já para femoral ali, para a poplítea, a gente faz só bleomicina com garroteamento, né? Pelo risco de lesão por polidocanol mesmo. Existe a possibilidade de fazer também a cola, mas como era uma lesão um componente um pouco mais superficial, a gente preferia não fazer para ele não ficar com uma sensação ali do volume, né, que às vezes incomoda um pouquinho. A malformação venosa que drena para veias normais, como esse caso, é uma paciente que tem uma formação venosa extensa intramuscular e parte dessa lesão drenava para a veia femoral profunda. É uma paciente que, por ter lesão extensa, tem um comprometimento ósseo também. Não é incomum da gente perceber
que esses pacientes eles evoluem com perda da massa óssea, com alteração de contorno e às vezes até fratura patológica. Então a gente fez algumas sessões de bleomicina com polidocanol, reduziu o compartimento muscular, mas esse compartimento em si, muito próximo ali da drenagem da femoral, a gente não conseguiu reduzir. É uma paciente que tem uma programação de fazer uma artroplastia de quadril. Então foi feito ali um cast de mola, né, com cola para conseguir reduzir esse volume dessa lesão intramuscular para finalidade cirúrgica, que isso aí é discutível, que o sintoma já estava bem melhor, né, da paciente. E a malformação venosa, tipo ectasia venosa. Essas são as mais difíceis, porque se é uma veia femoral ou uma veia com aneurisma, a gente realmente não tem muito a proposta de tratamento, porque você não vai embolizar uma veia que tenha uma função ali, mas às vezes são veias anômalas, então veias profundas anômalas, que são veias, além da anatomia normal, elas podem sim ser embolizadas, se for superficial, que é como eu falei para vocês, ali a safena parva, marginal lateral, tudo a gente pode fazer uma termoablação. E existem publicações também com mola, mas aí para a gente o custo fica muito alto, né? Você colocar, imagina, uma marginal lateral mola em toda a extensão e adesivos tissulares. E para as profundas, que são veias, né, tipo ciática, com muito sintoma, ou eventualmente um foco emboligênico, também a gente consegue fechar com mola, adesivo tissular, ou às vezes até polímeros, né? Existe um subtipo de malformação que estava na malformação venosa na classificação anterior, agora ela está como se fosse um agente à parte, porque é uma malformação venosa que tem pouca veia, tem umas flebectasias mesmo e tem muito tecido fibroso, e esse tecido fibroso é intramuscular e ele é muito doloroso. Chama FAVA, Fibro Adipose Vascular Anomaly. Essa entidade foi descrita pelo grupo de Boston em 2014. Então, o característico ali é uma flebectasia. Às vezes tem uma arterinha que passa ali na região da... aqui a gente vê no modo B do ultrassom, né, como se fosse... Ela tem uma delimitação com a musculatura e tem essas flebectasias aqui, né, um fluxo mais venoso, e ela às vezes tem uma arterinha que passa ali, mas não tem fístula, né? Na ressonância a gente vê um sinal aumentado em T2, mas era um pouco mais heterogêneo e bem delimitado, e tem um sinal também na gordura em volta, como se fosse uma lipossubstituição. O que a gente fazia, e que foi descrito anteriormente, não, é flebectasia, o paciente tem dor, vamos tratar a flebectasia. Puncionava direto, angiografia, vamos fazer a bleomicina, o paciente piorava a dor. Mesmo com a bleomicina, mesmo sem ocluir ali, ou tentando ocluir, esse paciente foi também, depois foi usado adesivo. E aí que hoje em dia, né, de uns 5 anos para cá, a gente tem percebido que as técnicas tradicionais não têm surtido efeito, né, mesmo fazendo oclusão ou usando a bleomicina, que tem um efeito ali de esclerose, mas tem um efeito antiproliferativo. Então, atualmente, o consenso é ou fazer cirurgia ou fazer crioablação. Então, esse paciente foi submetido depois à cirurgia, a gente percebe uma lesão, realmente uma fibrose, né, uma infiltração da musculatura, melhorou bem da dor, não teve nenhum sintoma depois. Claro, fez fisioterapia, tudo, né, foi um pouco da musculatura embora, mas melhorou 100% a dor. Então, esse é uma subclassificação da malformação venosa, mas é uma lesão meio atípica, né? Essa não deve ser embolizada, assim, é muito difícil, a gente não tem, dos pacientes que a gente tem tratado, não sei se eu já teve oportunidade de tratar, eles pioram muito da dor. Eles já vêm com dor e saem pior da embolização. Então, existe, como eu falei para vocês, né, poucos documentos, assim, comparando os agentes esclerosantes, que a gente vê muitos são documentos que mostram, né, séries de caso, um pouco de comparação entre um e outro em relação, fazem meta-análises dessas séries de caso, e o estudo que melhorzinho, assim, que conseguiu avaliar mais agentes esclerosantes, né, foi essa meta-análise de 2016, ele avaliou 27 publicações com 1.300 pacientes e os desfechos em relação à eficácia, né, os efeitos colaterais, a fibrose pulmonar, que é bem temida, tanto que na Europa e nos Estados Unidos tem muitos lugares que você não pode nem falar de bleomicina, mas de maneira geral achou evidências de baixa qualidade, né? Então a eficácia é mais ou menos igual, os efeitos colaterais da bleomicina são menores em relação aos outros, né? A bleomicina e o polidocanol, o álcool é o que tem mais perfil de efeito colateral, por volta aí de 20% de lesão de nervo ou úlcera. Nenhum caso de fibrose pulmonar, mas evidências de baixa qualidade.
Então, de maneira geral, é um fluxograma bem simples, assim, mas de maneira geral para organizar essa questão do tratamento. Se o paciente tem sintoma, né, uma formação venosa, tem sintoma, alguma complicação, não tem, a gente observa e reavalia. Se tem e é uma formação realmente venosa, a gente vai fazer, tentar fazer a classificação, né? É difícil, às vezes a gente só vê isso quando faz a punção e a angiografia, mas se ele for um PUIG 1 a 2, né, sem drenagem, a gente faz essa mistura de bleomicina com polidocanol, e se tiver algum grau de drenagem, você pode fazer bleomicina e polidocanol fazendo um garrote proximal ou usar outros agentes oclusivos mais definitivos, sempre avaliando a questão do sintoma do paciente e da anatomia da lesão. A FAVA, controle da dor e atualmente, se o paciente realmente tem muito sintoma, tratamento cirúrgico ou crioablação, a gente não conseguiu fazer nenhuma como grupo, mas existe publicações já com resultados bons de crioablação.